A corrida presidencial de 2026 foi antecipada em 2025, enquanto o presidente Lula escancara a candidatura, o campo da centro-direita se divide apesar do anúncio já feito pelo senador Flávio Bolsonaro. E o nosso entrevistado agora é o cientista político, professor do IBMEC de Minas Gerais, Adriano Cerqueira, como sempre atendendo com muita gentileza aqui a Jovem Pan. Bem-vindo, professor, como vai? Eu estou muito bem, Thiago. É sempre um grande prazer poder atendê-los, né, e participar dessa grande audiência da Jovem Pan. Muito obrigado. Professor, pela longa experiência que o senhor tem, nós aqui também acompanhando a política há muitos anos, para o senhor acha que essa campanha nunca foi tão antecipada, uma campanha eleitoral? Porque a gente só falou de campanha de 2026, agora em 2025, não é? Com certeza houve esse processo de forte mobilização em torno de candidaturas. Isso tem muito a ver com o momento político que a gente vive, né? Três poderes, né? Uma relação muito instável, né? Decisões que são revertidas, enfim, isso gera um quadro muito forte de instabilidade institucional e também política. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que, como a pauta do governo, principalmente econômica, não tem gerado os efeitos que certamente eles esperavam, o campo da oposição ficou bastante fortalecido. E, ao mesmo tempo, a gente percebe já há algum tempo um processo em que a chamada direita tem crescido muito em termos de eleitorado. As eleições do ano passado, né, as eleições municipais, mostraram que os partidos de centro-direita e direita tiveram um forte crescimento. Então, como você tem uma fatia do eleitorado mais aderente, né, esse campo, né, político, né, da centro-direita e direita, é natural que você tenha muitas candidaturas lançadas, né, mercado, né, você tem demanda, né, você vai ter muitos produtos, né, tentando atender essa demanda. Então, toda essa discussão, essa conversa tem a ver com o fato de que há espaço, né, para que haja uma disputa. Então, essa divisão da direita é porque o eleitorado é majoritariamente à direita e aí permite, né, que você tenha várias candidaturas lançadas já neste ano, né, que está se encerrando. Professor Adriano, vou chamar a Maria de Carli, a nossa comentarista. Maria? Oi, professor Adriano, boa noite. A minha pergunta é mais, assim, de opinião sua. Você acredita que a candidatura do Flávio Bolsonaro, ela vai adiante? Ou você acredita também que pode ser que haja um grande acordão aí com o Centrão para que ele recue e venha mais um candidato deles? Qual é a sua, opinião sobre isso? Boa noite, Maria de Carli. O que eu acho é que esse lançamento, por assim dizer, né, da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, me parece, tem que especular, né, porque não tenho acesso assim, né, íntimo. Mas acredito que, como o Jair Bolsonaro é o detentor de um grande capital político e ele está impedido, impossibilitado, inclusive, né, fisicamente e até mesmo de falar, quando você tem esse lançamento, né, da candidatura do Flávio Bolsonaro e toda a repercussão que isso causou, a transferência do potencial eleitoral do Bolsonaro foi transferido para o filho dele. E aí o Flávio Bolsonaro hoje já é um nome muito forte nas pesquisas, ele está mais conhecido pelo eleitorado como escolhido de Bolsonaro. Ele pode, a partir deste momento, avançar nas negociações que vão acontecer no primeiro semestre do ano que vem, na definição de uma chapa presidencial. Eu confesso que eu não vejo muito um perfil de presidenciável, de uma pessoa que queira ser presidente no Flávio Bolsonaro. Eu vejo uma pessoa mais do Legislativo, do Senado, me parece que ele fica mais à vontade nisso. Mas ele está numa missão da família, vamos colocar assim, é o filho, né, dos Bolsonaros que tem condições de avançar, né, nas negociações pessoais, tem uma boa interlocução, né, com os líderes dos partidos de centro e centro-direita. Eu acho que a possibilidade de você ter esse acordo, né, fechando grandes legendas da centro e centro-direita, e mesmo direita, no caso do PL, são bastante razoáveis. Lembro que aconteceu em São Paulo ano passado, né? Você teve um ensaio, né, desse agrupamento de legendas com a participação do PL e do Bolsonaro, né?
no endosso de uma candidatura que saiu vitoriosa, enfrentando uma polarização, candidato mais à esquerda. Então, acho que a possibilidade, sim, do Flávio Bolsonaro articular para sair, né, em favor de um outro candidato, provavelmente, né, o Tarcísio, é algo bastante possível. O quadro está conturbado, né, ainda está um pouco cedo para se pensar, mas o fato é que o Flávio Bolsonaro hoje ele já tem, por assim dizer, esse capital político eleitoral do pai, e ele está em condições, então, de poder negociar pela família, inclusive a formação de uma chapa presidencial da oposição. Ô professor, dentro disso que o senhor está falando, eu vi uma vez uma entrevista com um cientista político que ele fez a seguinte avaliação, eu queria saber do senhor também, é sempre bom ouvir vários aspectos e opiniões em relação a isso, que o ex-presidente Jair Bolsonaro apostaria em alguém da família, no caso o filho, nesse caso, né, o filho Flávio Bolsonaro, porque ele prefere, entre aspas, perder com a família do que apostar em alguém e perder, eventualmente, e entregar o capital político para uma outra pessoa, como o governador Tarcísio de Freitas, apesar de toda a lealdade do governador. O senhor concorda com isso? Mais ou menos, não totalmente. Eu acho que o Bolsonaro, ele lançou o Tarcísio, né, para a disputa eleitoral, foi fundamental para a vitória que o Tarcísio teve, está fazendo, né, uma gestão muito bem reconhecida e bem avaliada em São Paulo. O Tarcísio tem sede, né, administrativa, eu acho que eu vejo nele um perfil de presidenciável, e ele é uma pessoa que todo momento está falando que reconhece, né, o apoio, né, e a lealdade ao capitão, né, como ele costuma se referir ao Jair Bolsonaro. Só que aquela coisa, né, ele está numa situação muito complicada, ele e as outras pessoas que acabaram, né, sendo processadas, condenadas, né, em relação àqueles atos lá de 8 de janeiro. Por conta disso, eu acho que ele já lançar, né, em 2025 o nome de alguém como o Tarcísio, ele está meio que já saindo do jogo. Por outro lado, ele fazendo essa transferência para o Flávio Bolsonaro, que tem uma boa interlocução com essas pessoas, ele dá condições para que a família continue participando da montagem da chapa presidencial. Eu acho que a estratégia foi essa, né? E eu não creio que para o Bolsonaro seja interessante perder, não. Eu acho que o ideal para ele é que alguém da oposição ganhe com a família bem posicionada na constituição da chapa. Se para ganhar é melhor sair um Tarcísio que um Flávio, eu acredito que a família Bolsonaro, em especial o Jair Bolsonaro, vai tomar essa decisão. Maria de Carli. Oi, professor, uma pergunta rápida aqui. A gente sabe que o calcanhar de Aquiles da esquerda podem ser dois. A questão da segurança pública, porque eles ainda não têm uma certa liderança sobre essa pauta, e a questão da economia em certos aspectos. Até há pouco a gente falava sobre isso. Quais você acha que são os calcanhares de Aquiles da direita nesse sentido? Para 2026. Calcanhar eu acho que o calcanhar de Aquiles, né, assim, por assim dizer, da direita tem a ver principalmente com essa questão da democracia, né, esse tema, essa pauta da democracia, né, essa condenação que aconteceu esse ano, né, por uma tentativa de golpe, né, que teria sido promovido. O nome Bolsonaro, né, tá relacionado a isso, mas ao mesmo tempo a questão é se essa pauta vai colar no eleitorado. Eu acho que a agenda, né, do ano que vem já vai trazer uma questão forte, né, que infelizmente o nosso país é muito violento, então acho que a agenda da segurança pública estará presente. Claro, vai ser também colocada essa questão, né, dos atos antidemocráticos e tal, mas eu não sei se isso vai mobilizar só mais propriamente a esquerda e centro-esquerda do que os demais. Acredito que as pessoas estão com problemas econômicos sérios, né, e muito inseguras em casa, e isso acaba falando mais alto por eleitor comum. Professor, deixa eu fazer a última pergunta em relação ao Congresso Nacional. Inúmeras pesquisas saíram nesse ano mostrando que o eleitor não confia nos parlamentares, que a maioria só legisla em causa própria. Nessa reta final de ano tivemos essa confusão na Câmara com o deputado Glauber Braga e o presidente da Câmara, Hugo Motta, muito criticado pelos posicionamentos dele. Que Congresso termina esse ano de 2025 e
teremos uma perspectiva de renovação para 2026? Sim, eu acho que o Congresso ele está sentindo muito a grande presença da oposição, né? Está muito difícil você conseguir articular um bloco muito forte da oposição com a agenda do governo. Quem soube fazer isso muito habilmente, né, foi o antigo presidente da Câmara, né? Só que o atual ele não está sabendo fazer um bom trabalho, ele está, ora, muito próximo do governo, do STF principalmente, e aí gerando uma série de problemas com o bloco da oposição. Só que ele, com o apoio do governo e mesmo com a pressão do STF, não consegue conduzir a casa, como a gente viu vários episódios que aconteceram esse ano ainda, de 2025. Então, eu acredito que vai se arrastar essa dificuldade, a menos, né, que o Hugo Mota consiga descobrir, né, como operar melhor esse processo, e a gente vai ter também a questão eleitoral que vai dominar o assunto. Eu acho que o Congresso que vai ser eleito vai ser um Congresso renovado e com a minha avaliação, com aumento significativo das bancadas de centro, centro-direita e direita. Eu acho que a esquerda tende a encolher um pouquinho na próxima legislatura. Professor Adriano Cerqueira, cientista político, professor do IBMEC de Minas Gerais, como sempre, muito obrigado por nos atender. Desejo ao senhor um excelente ano. Volto sempre aqui na Jovem Pan, um ano de muito trabalho para todos nós. Um abraço. Muito obrigado, ótimo trabalho para vocês e excelente ano novo. Até a próxima.